E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é aqueles memes de solidão ou solitude. Toda hora no Twitter era foto de alguém diferente. E aí na legenda, solidão ou solitude. Gente, foram tempos sombrios, mas eu acho que essa febre acabou. Porém, precisamos ainda falar sobre isso. Quando eu era criança, bem criança, lá pros meus 5, 6 anos de idade, eu lembro que o meu pai, ele era muito chato com essa questão de ir para a casa dos outros. Só que com essa idade, a gente não quer ficar nem dentro da nossa casa, nem dentro da casa dos outros, né? A gente quer ficar na rua. Pelo menos eu era esse tipo de criança. Eu jogava bola, jogava taco, brincava de pique-esconde, pega-pega, polícia e ladrão. Nossa, polícia e ladrão, assim, era uma das minhas brincadeiras favoritas. Acho que a única brincadeira, assim, ó, que me fazia ficar dentro de casa era brincar de Barbie. Mas fora isso, eu não queria saber de ficar dentro de casa, então não era um problema pra mim, porque meu pai falava, não fica na casa dos outros, eu já não queria ficar mesmo. Quando a adolescência chegou, a coisa mudou de cenário, eu comecei a odiar tudo dentro da minha casa, principalmente as pessoas que moravam comigo. Cara, essa coisa do adolescente, ele odiar todo mundo é real. Eu lembro que eu simplesmente da noite pro dia, assim, eu comecei a detestar as pessoas que moravam comigo, com exceção da minha avó e do meu irmão. Todas as pessoas que já tinham passado dos 18 anos eram alvo certo do meu ódio. Vamos culpar os hormônios. Então, já que eu odiava tudo dentro da minha casa, o que eu mais gostava de fazer era ir para a casa dos outros, porque na casa dos outros eu gostava de tudo e de todo mundo. E é engraçado prestar atenção nisso, porque quando tu olha para outros adolescentes, tipo, todo mundo passa por isso. Por conta disso, né, tive muitas brigas com meu pai, porque meu pai não queria deixar eu ir pra casa dos outros. Então era aquela coisa assim, ai, porque todo mundo pode, menos eu. E meu pai, realmente, ele teve uma fase ali que eu acho que ele até exagerou um pouco. Primeiro, porque eu só acho que era exagerado, tipo, uma época. E segundo, que quanto mais ele exagerava, mais eu tinha vontade de sair. Então, era uma coisa que não ajudava, sabe? Teve uma vez que eu queria muito ir com as minhas amigas assistir Crepúsculo, que tinha saído o último, né? No caso, Amanhecer, parte 2. E meu pai não deixou. E ele foi comigo no cinema. Além dele não deixar eu fazer com outras pessoas. Ele não deixava fazer sozinho, não deixava fazer com os outros e ele ia junto. É óbvio, né, que como todo clássico adolescente, eu saí escondido várias vezes. E depois o tempo foi passando. Assim que eu comecei a trabalhar, eu já saí de casa. Liberdade já não era um problema, porque eu podia ir e vir quando eu quisesse. Aí a questão começou a ser tempo e energia, né? Porque eu tinha que trabalhar muito. E ainda assim eu saía bastante. Eu aproveitei muito, assim, muito a minha adolescência. Vivi muito e vivi muito bem. E já adulta, eu comecei a entender completamente o meu pai. Eu simplesmente comecei a detestar, odiar sair de casa. Essa fase, assim, adulta, eu sinto que chegou em mim, chegou na minha vida tem uns 2 anos. 2 anos e pouquinho, eu já tava aqui quando eu me senti adulta pela primeira vez. Não vou dizer que já não sou adolescente. Ainda sou uma adolescente 20% assim do meu tempo. E aí os outros 80 eu sou obrigada a ser adulta. Então, hoje adulta, eu entendo, assim, completamente o meu pai. E eu até brinco, assim, dizendo que uma das coisas que eu herdei muito dele é essa coisa de ficar dentro de casa. Gente, eu não gosto de sair de casa. Pode ter várias pessoas que vêm me dizer, ah, tu tá triste, tu tá depressiva. Nossa, é fácil as outras pessoas, assim, confundirem que só porque tu tá só dentro de casa e tu não quer sair de casa, é que tu tá depressiva. Tem dias, óbvio, que eu não aguento mais ouvir as vozes da minha cabeça, que eu não aguento mais ouvir, assim, nada, nenhum pensamento em nada referente a mim. E eu fico ansiosa por outra companhia. Mas isso acontece de vez em quando. E eu acho que isso é uma coisa boa. Nem sempre a gente pode dar como garantido a presença do outro, né? Porque o outro, ele não tem essa obrigação. Somos os únicos que temos essa obrigação com a gente mesmo. O fato de tu estar só, de tu estar sozinho, não precisa ser necessariamente uma coisa ruim. Ela pode e eu acho que deve ser uma coisa boa. Tu deve se acostumar a não ter ninguém por perto a não ser tu mesmo, porque a maior parte do tempo da nossa vida vai ser assim. A gente passa por fases onde a gente socializa muito com outras pessoas, mas isso são fases. É um loop infinito que não para. Um dia tu tá sozinho, no outro dia tu tá rodeado de pessoas. Uma coisa que eu parei pra pensar esses dias é que a gente sai muito, a gente socializa muito,
E aí o pouco de tempo que sobra pra gente ficar com a gente mesmo é um tempo de cansaço. Então eu percebi que toda vez que eu vinha até mim, eu vinha cansada. Eu vinha cansada de uma semana intensa de trabalho, eu vinha cansada de um final de semana intenso de bebida e amigos. Aí no domingo eu fico comigo, mas aí no domingo eu tô cansada. Eu vou fazer o que comigo mesma? Eu vou ficar deitada o dia todo na cama, sem fazer nada? Não que isso seja ruim, porque eu faço muito disso e é muito bom, tá? Mas tá entendendo como o que sobra pra gente mesmo é um tempo e um espaço de cansaço? Também tem pessoas que podem ser muito diferentes de mim, né? E que ao invés de recarregarem as suas energias estando sozinhos, que é o meu caso, eles recarreguem as energias deles estando com outras pessoas. Aí, no caso, tudo que eu falei aqui nesse vídeo não serve pra essas pessoas, né? Então eu acho que eu tô falando mais com as pessoas antissociais, né? Eu sou bem antissocial. Eu gosto muito de ficar em casa. Digamos que eu saia 8 vezes por mês, o que eu já acho um absurdo, tá? Eu acho que é muito 8 vezes, assim, meu Deus do céu, é muita coisa. Porque se a gente for parar pra pensar, 8 vezes são 2 vezes por semana e tipo... Nossa, sair 2 vezes por semana, assim, pesado. 4, eu saio obrigada. As outras 4, eu saio por livre e espontânea vontade. E olha, com sorte, hein? Tem meses que pode ser, tipo assim, 6 eu fui obrigada e 2 eu saí porque eu queria. E ainda fiquei na dúvida se queria mesmo, entende? Quase sempre saio obrigada. Porque eu tenho que ver alguém que eu já não vejo há muito tempo. Porque daí eu tenho que nutrir aquela amizade, né? Então eu tenho que sair de casa, porque senão daí também vou acabar sozinha. Literalmente, não que também seja um problema, mas é que tem pessoas que já estão há muito tempo na minha vida e que eu amo muito, né? E que eu não quero perder. Essa questão de fazer vídeo na rua, um pouco também é questão de vergonha, né? Porque eu não gosto de ficar gravando na rua, porque eu não gosto que as pessoas fiquem me olhando. Por que eu vou fazer na rua se eu posso fazer em casa, entende? E ainda em casa vai ficar melhor, que eu vou conseguir produzir melhor, que é um espaço que eu tenha controle. Nossa, talvez eu não goste de sair de casa, porque eu não gosto de sair de zonas onde eu tenho controle, né? Pode ser, tô reparando isso agora. Talvez eu seja muito mais controladora do que eu admito ser. Mas esse ponto de nutrir relações é outra parada que acaba pegando muito quando a gente prioriza ficar sozinho, né? Porque se tu prioriza ficar sozinho, tu tá meio que tirando, né? Gastar tempo com os outros. E aí os outros ficam incomodados. E tá tudo bem. Porque quando é o inverso, também ficamos incomodados. E aí que eu acho que essa chavezinha tinha que virar pra todo mundo. De todo mundo priorizar ficar sozinho e de todo mundo enxergar isso como uma coisa boa. Porque isso tira um peso do outro. Se todo mundo tivesse essa chavezinha virada, se todo mundo fosse mais dependente de si mesmo, a gente seria menos dependente dos outros. Pra que eu vou ficar por aí sendo dependente dos outros e esperando que os outros sejam dependentes de mim? Porque, nossa, quantas vezes as nossas amigas saem com outras pessoas e a gente fica assim, nossa, não me convidou. Pra que pensar desse jeito? Pra quê? Porque a gente é dependente sempre da atenção dos outros, porque a gente não tá dando atenção pra gente e a gente precisa de atenção. Essa atenção tem que vir de algum lugar, e se não tá vindo da fonte mais orgânica, mais natural e mais saudável, que é a gente mesmo, a gente fica procurando em outras fontes, só que essas fontes elas vão secar em algum momento, sabe por quê? Porque o outro, ele tá cuidando dele. Não vai ter tempo suficiente pra cuidar a todo momento dele e de mim. Assim como eu não vou ter tempo a todo momento de cuidar de mim e do outro. E aí rola muita frustração, né? Muita quebra de expectativa, de tu esperar que o outro sempre te chame, de que o outro esteja sempre lá, de que o outro te responda rápido, de que o outro faça... Nossa, até me faltou ar. Eu acho que isso é muito dessa geração, né? Porque eu olho pro meu pai e pras amizades dele, às vezes eles estão meses assim sem ver os amigos e tá tudo bem, ninguém se chateia. Nossa, quantas vezes eu já discuti com amigas e de mandar textos e textos e textos e ficar meses sem se falar. Inclusive tem amizades que eu não tenho mais na minha vida justamente por isso. É essa questão, né, de ai, tu não me procura mais, tu não fala mais comigo, mas tá tudo bem tu ficar meses sem ver alguém. Pô, imagina profissões completamente diferentes, horários completamente diferentes, às vezes até estados diferentes. Quando for pra se ver, vamos se ver. E é isso, e tá tudo bem. E não é porque uma pessoa, ela prefere ficar sozinha, que ela tá triste, tá, pessoal? Meu sonho, trabalhar de casa, fazer tudo em casa, sair de casa só quando eu quiser. Tipo, quero muito, eu saio de casa. E essa de aprender a fazer as coisas sozinho, ainda tô aprendendo também, tá? Que tem coisas que eu já estou acostumada a fazer sozinha, e eu digo externamente. Mas tem outras coisas que eu não consigo fazer sozinha. Tipo, por exemplo, sair pra beber ou ir numa festa.
Eu não vou sozinha, não consigo ir sozinha. Mas aí também tem a questão de eu já passar muito tempo sozinha e todas as coisas externas que eu quero fazer, eu dou preferência pra fazer com alguém. Porque daí, já que eu estou saindo, é a oportunidade de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu saio de casa, porque eu preciso sair de casa, né? Preciso pegar um sol, um pouquinho de vitamina, tipo ar, socializar e tal. E aí eu já vejo algum amigo também. É, gente, realmente eu não gosto de sair de casa e aí eu fico calculando na minha cabeça tudo que eu posso fazer pra economizar, assim, e, tipo, ter mais tempo ainda em casa, sabe? Se for pra sair, aí eu saio e já faço tudo que eu já não faço há um ano. E aí eu volto pra casa e fico mais um ano sem fazer essas coisas. Obrigada, pai, por ter me criado assim a infância toda. Tu criou uma adulta insuportável que não gosta de sair de casa. Obrigada, pai. Te amo. Tô precisando aprender a me apresentar. Gente, vou ter que treinar isso em todos os vídeos a partir de agora. Oi, eu sou a Kathleen, eu tenho 25 anos, moro em Portugal, mas sou brasileira, já deve ter percebido pelo meu sotaque lindo e maravilhoso. E, e, e também é isso, também não tem muito o que falar, entende? Daí todo vídeo eu vou falar assim, oi pessoal, eu sou a Kathleen. Oi pessoal, eu sou a Kathleen. Oi pessoal, eu sou a Kathleen. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E se inscreva, deixa o like e ative o sininho. Nossa, agora eu me senti muito profissional. Eu acho que agora eu posso ser promovida, né? Acho que é, nesse trabalho aqui. Gente, eu falei ative o sininho. Eu posso ser promovida.